Oi, galerinha, boa noite. Fazendo uma revisão rapidinho aqui de alguns pontos que eu destaquei aqui para a prova de amanhã de História. Então vamos lá, aqui vou ler alguns textos e comentar algumas coisas com vocês. Primeiro, primeiro vou ler um texto aqui, ó. Deixa eu arrumar ele aqui. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoomzinho nele aqui para ficar melhor para a gente. Então, aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passar por demonstrações matemáticas. Quem escreveu isso foi o Leonardo da Vinci, que foi um grande artista renascentista, né? Que a gente estudou o Renascimento. E esse artista renascentista, ele valoriza aqui muito a questão da ciência, né? A ciência que renasceu com força ali nesse período de transição do medievo, da Idade Medieval, para a Idade Moderna, como a gente estudou, que era uma época de grandes transformações, né? A gente viu o fim do feudalismo, ou melhor, a decadência do feudalismo, o surgimento do Estado moderno, né, do absolutismo, as reformas protestantes, as grandes navegações, né, a viagem do homem da Europa até a América. E dentro desse contexto você tem um renascimento artístico, tem também um renascimento científico. E o Leonardo da Vinci, ele tanto se envolve com artes, né, ele era um grande pintor, como também se envolve com inventos científicos, né? O Leonardo da Vinci era multiuso, ele tinha várias práticas aí. Esse texto, ele então destaca que o racionalismo moderno é importante no que diz respeito à experiência e à observação. Nesse texto, então, a gente deve ressaltar o aspecto da importância da experiência e da observação, né? Então, como ele falou aqui, sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Então, você sempre tem que estar experimentando e observando no caso, os inventos, né? As questões científicas, observando e experimentando, observando e experimentando. Por exemplo, agora a gente está vivendo a questão da vacina. A vacina ela tem que ser experimentada e tem que ser observada. Esse experimento está funcionando, né? Então, você experimenta e observa, experimenta e observa para ver as reações dela. Aí aquilo que precisa ser modificado a partir da observação vai sendo modificado, mas sempre você tem que experimentar, certo? Vamos para o próximo comentário aqui. Deixa eu baixar essa caixa alta aqui, ficar em 12 para a gente não confundir. Vamos lá. Próximo aqui. A mentalidade renascentista promove uma transformação no modo de pensar quando comparado com o homem medieval. O medievo é ligado ao domínio cultural da Igreja Católica, enquanto os renascentistas, o domínio cultural demonstra-se através dos intelectuais, artistas e renascentistas. Então, o que está falando aqui? Ó? Primeiro, deixa eu mudar a cor aqui. No período medieval, quem dominava a cultura era a Igreja Católica, certo? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Vou separar melhor. Então tá. No período medieval, deixa eu colocar um aqui. Opa, caixa alta não. Tá. No período medieval, o domínio cultural, deixa eu pôr um L aqui que está faltando.
O domínio cultural era da Igreja Católica. A Igreja Católica que dominava a cultura, ok? Aí vem a Idade Moderna. Aí na Idade Moderna, quem domina a cultura, vou colocar um verde, verde não, vou colocar um verde escuro aqui. No período, então, da Idade Moderna, quem domina a cultura são os intelectuais, artistas e cientistas. Então, essa é a nova ideia a partir aí, então, do Renascimento, certo? Então, o Renascimento traz essa mudança. Você rompe com a igreja e agora vem... Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Você rompe com a igreja e agora quem domina o pensamento são os intelectuais, artistas e cientistas. Lembra daquela ideia de teocentrismo e antropocentrismo? Então, o homem deixa de, a igreja deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro. Então, agora as explicações passam a partir do pensamento humano, e não só do domínio da igreja. Ok? Vamos apagar isso aqui e vamos para o próximo. Não confundir. Então, olha esse textinho aqui. O mercantilismo foi uma série de práticas aplicadas à economia das nações europeias do século XV ao XVIII. Defendia que uma nação rica é aquela que mantém sua balança comercial favorável e acumula metais preciosos. Suas principais características são a balança comercial favorável, o colonialismo, o intervencionismo estatal, o metalismo, o monopólio e a criação de manufaturas. Então, quando eu digo balança comercial favorável, o meu país deve vender mais do que comprar. Dessa forma, ele vai estar lucrando. Então, ele exporta mais do que importa. Quando eu digo colonialismo, significa que eu vou conquistar novos territórios ao redor do mundo. Não foi isso que os portugueses fizeram, conquistando o Brasil? Não foi isso que os espanhóis fizeram, conquistando a América Latina? Então, isso é o colonialismo. Intervencionismo estatal. O governo intervém na economia. Monopólio. O governo controla a economia. Criação de manufaturas. O governo cria as primeiras, digamos, precursoras da indústria, onde eram fabricados os utensílios. E o governo busca o metalismo. O metalismo é o quê? É a busca por ouro. Isso aqui é um dos mais importantes de todos no que diz respeito ao mercantilismo. O metalismo é a busca por ouro. As nações saíram pelo mundo à procura de ouro. Não foi isso que a gente viu? Deixa eu colocar 18 aqui para fazer a relação. Tá. Então, o metalismo é a busca por ouro. Então, essas práticas mercantilistas surgiram também com o Estado moderno. Toda essa transição aí que está acontecendo da Idade Média para a Idade Moderna, como a gente tem estudado nas nossas aulas. Vamos para o próximo aspecto aqui. Ao afirmarmos que o objetivo dos espanhóis na América eram dois, conquistar riquezas e almas, isso significa que os objetivos eram econômicos e religiosos, né? Colocando verdinho aqui para te trazer esperança para a prova. Então, conquistar riquezas é econômico. Os espanhóis vieram para a América para buscar as riquezas da América, especialmente o ouro. E almas é religioso. Eles vieram para, junto com a Companhia de Jesus, para pregar o evangelho e catequizar os índios, antes que os protestantes chegassem na América. Então, eles quiseram vir primeiro para fazer isso, para não deixar que o protestantismo avançasse e que a Igreja Católica chegasse antes. Então, esses objetivos são econômicos e religiosos. Vamos destacar o próximo. Mais um aqui. Ao dominarem os povos pré-colombianos, astecas, maias e incas,
Os espanhóis organizaram a administração direta das colônias. Para isso, fundaram os vice-reinos. Por que eles fundaram os vice-reinos? Porque a América é um continente imenso. Vamos ver alguma coisa aqui sobre vice-reinos? Deixa eu ver aqui. Vou tirar essa tela aqui rapidinho. Os vice-reinos da América Espanhola. Deixa eu me puxar aqui para cima um pouco. Esse mapa aqui está pequeno. Esse aqui melhorou. Então, ó, olha o tamanho da América, né? Então, é importante dividir a América em vários territórios. Então, os espanhóis fizeram isso. Fundaram o vice-reino da Nova Espanha, a Capitania-Geral de Cuba, a Capitania-Geral da Guatemala, a Capitania-Geral da Venezuela, o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Rio da Prata e a Capitania-Geral do Chile. Para quê? Qual é o objetivo? De facilitar a administração do território, que é um território muito grande, ficava muito difícil dos espanhóis administrarem sozinhos. Isso vai acontecer com o Brasil também, e a gente vai estudar em breve. O Brasil criou as capitanias gerais. Deixa eu achar aqui. Capitanias hereditárias. Deixa eu pegar aqui. Capitanias hereditárias, para vocês verem. Capitanias hereditárias. Vamos lá. Como o território brasileiro também era grandão para os portugueses repartiram ele em 15 faixas de terra, como a gente vê no mapa aí, ó. Cada uma dessas faixas de terra deu para um nobre português administrar. As capitanias hereditárias. Porque Portugal é muito pequeno e Portugal não tinha condição de administrar sozinho. Assim como os vice-reinos que os meninos espanhóis criaram. Então, vou voltar aqui para o nosso texto. Deixa eu apagar aqui. Esse. Olha o textinho. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Essa fração de texto aqui traz uma pequena descrição de Pero Vaz de Caminha sobre os costumes dos indígenas encontrados pela expedição de Cabral ao aportarem no Brasil em abril de 1500. Baseado nesse trecho da carta, podemos afirmar que os portugueses e os indígenas sofreram um grande choque cultural no primeiro contato. Então, a gente pode afirmar isso, porque, como eu mostrei para vocês naquele vídeo da muralha, foi um choque mesmo. O português, porque não está acostumado a ver pessoas andando nu por aí, para lá e para cá, como eles viram os índios. E para os índios também foi um choque cultural muito grande, ver aqueles homens vestidos, alguns usando barba, né? As armas deles, a cultura deles, a língua, a religião, foi totalmente diferente daquilo que os índios estavam acostumados. A maneira deles se alimentarem, né? Diferente da maneira indígena. Então foi um choque cultural imenso para os dois lados, ok? Vou apagar esse. Aqui para nossa conclusão. Mais um textinho. Para os portugueses, a falta de hierarquia social, assim como a inexistência de cidades ou de comércio, bem como algumas práticas culturais, como a antropofagia e a poligamia, demonstravam atraso. Esses motivos estavam entre os que levaram os colonizadores a acreditar que deveriam civilizar os nativos, né? Porque, olha, foi muito estranho para eles. Chegou, não tinha hierarquia social. O que é isso? Não tinha quem manda e quem obedece, igual a gente tem na nossa sociedade. No dia que eu estava explicando essa matéria, eu dei o exemplo da escola. Qual é a hierarquia da escola? Você tem um diretor, você tem um secretário, você tem um coordenador, você tem um professor e aí você tem o aluno. Então, cada um se submete ao outro, né? Isso é hierarquia. Entre os indígenas não existe. Você tem um cacique por tribo e um pajé por tribo.
né? Mas não tem um rei, não tem governadores, não tem isso. Para os portugueses isso foi estranho, porque os portugueses tinham acabado de criar o Estado moderno, né, lá no país deles, e eles não concebiam que um povo vivesse sem rei, sem organização social. Também não existiam cidades entre os índios brasileiros, então os portugueses acharam isso estranho. E nem comércio, né? Então, se não tinha comércio, não tinha dinheiro. Os portugueses achavam estranho, né? Ué, como assim? Eles não vendem, eles não compram, eles vivem só da natureza mesmo. E para os portugueses foi estranho ver o canibalismo deles, né, a antropofagia, e o fato deles poderem se casar com várias mulheres. Então os portugueses acharam que eles tinham o dever de civilizar os índios, levar a civilização aos índios. Porque os portugueses se achavam civilizados e achavam que os índios não eram civilizados. A última questão importante para a prova é baseado nisso aqui, ó. A primeira atividade econômica desenvolvida pelos portugueses no Brasil foi a extração do pau-brasil, que era retirado das matas pelos índios. A relação comercial entre portugueses e índios, nessa prática, era conhecida como escambo. Explique o que era escambo. Então, o que é um escambo? É a troca que era realizada entre os portugueses e os indígenas. O português dava para o índio um utensílio em troca do trabalho do índio. O que o índio ia fazer? O índio ia lá buscar as árvores de pau-brasil para os portugueses embarcarem rumo à Europa. Então, o escambo era isso, a troca de um utensílio, um pente, uma faca, uma escova, né, um tecido, em troca do serviço do índio. Então, o pagamento do índio era realizado através desse escambo, certo? Vamos ver uma árvore de pau-brasil? Deixa eu achar aqui. Pau-brasil. Vamos lá. Um pau-brasil. O pau-brasil hoje está praticamente extinto. Que outro? Olha o tronco vermelhado. Daqui que você tirava o pigmento, né, para poder colorir os tecidos. Que outro? E o nome do nosso país vem de pau-brasil porque tinha muito dessa árvore aqui nas matas brasileiras. E é Brasil porque o tronco dela tem a cor da brasa, né? Vamos ver um tronco de pau-brasil aqui, melhor. Vermelho. Aí, tá vendo? E, inclusive, nesse site aqui tá falando que a árvore do pau-brasil é ameaçada de extinção. Ok, galera? Então, pessoal, boa sorte na sua prova. Tá caindo, então, de matéria para você estudar Renascimento e as grandes navegações, né? As grandes navegações espanholas e portuguesas, ok? Fora isso, um forte abraço e boa prova.